E aí, galera, tranquilo? Pessoal, agora nós vamos entrar num outro ciclo de vida, né, que é o ciclo de vida das pteridófitas. As pteridófitas, elas têm uma classificação em relação à histologia um pouco diferente das briófitas. Porque enquanto as briófitas, a difusão de célula a célula é o que promove o transporte de nutrientes, seja a glicose produzida nas estruturas clorofiladas, ou seja a água absorvida lá no rizoide, água e sais, né, é transportada de célula a célula. Já nas pteridófitas elas são um pouquinho mais evoluídas. Por quê? Porque elas têm a presença de tecidos condutores. Já são vegetais possuidores de tecidos condutores, o que permite um transporte mais rápido de nutrientes, com células mais eficazes, elas têm condição de estar mais desenvolvidas. Importantíssimo lembrar que as pteridófitas ela aparecem num período, numa era geológica chamada Carbonífero. Nessa era foi revisada aí pelo professor Gilson. É só vocês seguirem um pouquinho das aulas anteriores aí no YouTube, tá? Vocês têm aí a aula do Gilson falando sobre eras geológicas e dando aí uns macetinhos para você fazer sua prova de vestibular e ter aí a sua aprovação garantida, beleza? Então vamos lá, o ciclo de vida das pteridófitas. Primeiro lembrando que de todas as pteridófitas, a que normalmente vai ser cobrada de vocês a nível de vestibular, né, vai ser as samambaias, tá? Em nível de ciclo. Porque em nível de característica eu posso falar também de samambaia sul, avenca, selaginela, licopódio, cavalinha, chifre de veado. Então eu tenho diversos indivíduos para fazer essa classificação. Mas normalmente a samambaia é o jeito mais fácil de ser cobrado de vocês. Então quando nós observamos aí, quando nós observamos aí a samambaia, o que você vê na samambaia no ciclo de vida dela é o esporófito, é a estrutura produtora de esporos, né? Quando você vê aquele tapete verde das briófitas, né, que são casos musgos, você vê o gametófito, que ele é mais duradouro. Já muda nas pteridófitas. O que é mais duradouro nas pteridófitas é o esporófito. O gametófito aparece lá de vez em quando ele precisa completar o ciclo. Então, quando eu vejo o esporófito, o que eu tenho nele? Eu tenho raízes, embora fracas e superficiais, mas já tem raízes. Eu tenho dois tipos de caule, um caule ereto e um caule subterrâneo, que tem uma função de diminuir a velocidade da água se percolando pelo solo, né, pelos horizontes do solo, que é o rizoma. E aí eu tenho a presença das folhas nas pteridófitas, que são chamadas de esporófilos, né, que tanto ela faz a função fotossintética quanto também faz a função reprodutiva. Porque normalmente na parte abaxial da folha, na parte de baixo da folha, onde eu tenho uma menor concentração de cutícula, né, que promove a impermeabilização da folha, eu tenho a presença de umas bolsinhas chamadas de soros, e nesses soros é onde tem a produção dos esporos, e depois que eles foram produzidos, ela vai abrir e vai liberar os esporos para cair no solo. Tá? E esse solo ele é importante estar úmido porque as pteridófitas, assim como as briófitas, necessitam de água para reprodução. Então o gameta masculino vai em busca do gameta feminino. Então, dando sequência aí, dentro de cada uma dessas folhas, embaixo dessas folhas, isso depende da espécie, eu posso ter em fileiras, eu posso ter em duplas de fileiras, né, eu posso ter únicas, como caso chifre de veado, é pouquíssimas. Então eu tenho soros e dentro de cada soro eu tenho um esporanjo. Então esse esporanjo é a estrutura que produz os esporos. Carlão, mas não é a cápsula? Na cápsula das briófitas é a parte estéril. Né? Então lá dentro tem um monte de bolsinhas dessas, né? Centenas de bolsas dessas, que são esporantes que produzem esporos, aqui do mesmo jeito. Então a parte dessa estrutura debaixo da folha, que é chamada de soro, eu tenho uma capa estéril, que é o indúzio, e dentro do indúzio eu tenho centenas dessas bolsas chamadas esporângios, que quando produzem esporos, elas têm que liberar. Então o momento que chega para a liberação, depois que a meiose foi toda completa, porque dentro das plantas a meiose produz esporos, e relembrando, nos animais a meiose produz gametas. Aqui nos vegetais não pode deixar de se esquecer nunca. Gametas são produzidos por mitose e os esporos são produzidos por meiose. Porque o ciclo dos vegetais, ele é um ciclo que eu tenho tanto a estrutura que produz gametas como que produz esporos. A diferença é o tempo de vida. Então, uma vez que aconteceu essa liberação dos esporos, os esporos eles vão procurar um local úmido. Tá? Então esse esporo, quando ele cai no ambiente úmido, aí ele vai sofrer a germinação. Então aqui é o meu esporo.
A diferença é que, no caso das pteridófitas, ela tem um porte arbóreo maior. Então, esses esporos, quando eles são liberados, pode acontecer do vento transportar eles. Pode. Como eles podem cair no próprio local, se ali junto ao rizoma, né, que está mantendo o ambiente úmido, lá o rizoma que segura a umidade e tal, mas ele pode viajar. Isso explica algumas vezes você ver samambaia no muro de uma casa, principalmente naquele muro que foi colocado os tijolos e depois os pedreiros veio com uma massa de cimento bem molhada e eles jogam no muro que eles chamam de chapisco. Para quem sabe aí, dos mais antigos, sabe o que é o chapisco. Tá? Então, para quem não conhece, é um muro sem reboco. Hoje é muito difícil a gente ver muro sem reboco, mas ainda tem, né, alguns locais aí, né, que precisa ter um muro sem reboco, uma por questões de beleza, alguns acham bonito, né, outros porque não tem tanta condição, mas aí eu tenho alguns locais, pedras, rochas, que pode cair esses esporos. Então, uma vez que esses esporos caem, eles vão sofrer a germinação. A germinação das pteridófitas é diferente das briófitas, por quê? Porque nas briófitas, cada esporo germinado gera um gametófito, seja ele monóico, seja ele feminino ou seja ele masculino. Nas pteridófitas é diferente. Nas pteridófitas, esse esporo, quando ele cai no solo, ele germina formando um gametófito único. Tá? E esse gametófito único, ele vai produzir tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Então ele tem uma estrutura germinada, que recebe o nome de protalo, tá? É o gametófito, é um gametófito monóico, é um gametófito que produz os dois gametas ao mesmo tempo e todos os dois gametas funcionais. Então aí eu posso trabalhar com a palavra hermafrodita mesmo, tá? O hermafroditismo. Por quê? Porque eu tenho os dois gametas sendo produzidos de forma eficaz. Então, uma vez que eles produziram, eu tenho aí o arquegônio, né? O mesmo arquegônio das briófitas, produzindo a oosfera, e aí eu tenho o anterídeo, o mesmo anterídeo das briófitas, produzindo os anterozoides. E esses anterozoides, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que sair de onde eles foram produzidos e vão ter que caminhar sozinhos até onde foi produzido o gameta feminino, que é, ou seja, a oosfera. Então aqui também não tem ninguém que transporta. Quem faz esse transporte são eles mesmos. São gametas flagelados, que precisam do meio úmido para o transporte. Utilizam seu flagelo para se locomover. Então, devido ter essa característica do próprio flagelo se locomover, chamamos também as pteridófitas de acifonódimas. Como eu não é visível, não vejo aonde acontece, eu sei que tem, mas eu não vejo, eu também posso classificá-las como criptógmas. Uma vez que o anterozoide vem aqui e faz a fecundação da oosfera, essa fecundação gera o ovo ou zigoto. E uma vez esse ovo ou zigoto formado, ele vai sofrer de sucessivas mitoses até gerar o esporófito, certo? Então, quando ele faz isso, o zigoto sofre essas mitoses sucessivas, e uma vez sofrendo essas mitoses sucessivas, aqui de dentro começa a crescer um novo esporófito. Olha aí de novo, a fecundação acontecendo dentro do gametângio feminino, dentro do arquegônio. O esporófito cresce ali nos primeiros estágios ele vai tirando os nutrientes, vai crescendo, à medida que ele cresce, o gametófito vai diminuindo. Então aqui, na fase inicial do esporófito, o gametófito ajuda. Depois ele vai com as próprias pernas, vou te falar isso. Já lá nas briófitas, relembrando, o esporófito, como ele é aclorofilado, ele cresce, ali ele fica, ali ele pega nutrientes, mas depois que ele trabalha, ele morre. Aqui é diferente. O gametófito produziu os gametas, depois que ele trabalhou, ele morre. Então ele vai morrer para quê? Para nutrir o esporófito. O esporófito vai crescendo, as suas folhas vão desenvolvendo, ou melhor, seus esporófitos vão desenvolvendo, e a partir daí eles começam a fazer a sua própria fotossíntese, e aí já se torna um vegetal adulto. Tá? Então aí nesse vegetal adulto, te mostra claramente aqui que o esporófito ele vive o tempo inteiro, e o gametófito, como está vindo aqui, ele trabalha e depois some. Então, neste caso, muda. Nas pteridófitas, o esporófito é duradouro, e o gametófito vai ser o quê? Passageiro. Pessoal, muito obrigado. Se gostou, deixa seu like aí. Indique aí para os seus colegas, né? Mais uma aula aí do reino vegetal. E aí, se assistiu só essa aula, se você aí assistiu só essa aula, volta na aula de briófita e volta na aula de cladograma também. Está em aulas anteriores aí para completar aí o reino vegetal. Pessoal, vai seguindo. Um grande abraço. Até mais.